Eu descobri que meu namorado faz parte de um trisal e eu ainda não contei pra ele que eu sei sobre isso. É o seguinte, eu tô namorando com esse rapaz já vai fazer 2 anos. Ele tem um emprego, ele tem um trabalho, ele trabalha na empresa do pai dele. E desde que eu comecei a me envolver com ele, eu percebi que ele tinha muitas condições. Então ele tem o carro dele, ele tem a casa dele, ele mora sozinho. E ele sempre foi de me levar em restaurantes caros, sempre, tô assim, todo final de semana a gente sai para algum lugar diferente, ele sempre foi de me dar muitos presentes, de me presentear com coisas boas mesmo. E às vezes em que eu precisei de dinheiro, ele sempre me dava dinheiro, então assim, eu via que ele tinha uma condição boa. Só que eu pensava, ele trabalha na empresa do pai dele, o pai dele tem dinheiro, logo ele também tem dinheiro, porque o cargo que ele exerce lá, ele não deve receber pouco. Era o que eu pensava, né? Para justificar tanto dinheiro, tanta coisa, tantos luxos que ele tinha. Ok. Nisso a gente já estava namorando há mais ou menos 1 ano e 6 meses. Já estava acostumada com aquela vida com ele. Até que numa dessas eu estava na casa dos pais dele, eu tinha ido almoçar. E como ele não morava com os pais dele, a gente não tinha ali tanto aquele contato. Mas nesse dia específico nós fomos almoçar. E nisso acabou tendo um problema lá na empresa do pai dele. O pai dele disse que ia precisar da ajuda dele. E eles foram. E eu fiquei lá com a mãe dele. A gente estava ajeitando ainda o almoço, tudo. E ficamos conversando. E no meio dessa conversa, a mãe dele falou pra mim que ela tinha muito orgulho do filho dela. Porque ele tinha começado de baixo. Que apesar do cargo que ele exercia na empresa do pai dele não ser um cargo muito alto, nem de um salário muito alto, mas que ela sabia que aquilo era bom porque ia formar o caráter dele, porque ele ia lutar pelas coisas dele e tal. E aí nisso eu já fiquei meio assim, tipo, ela falando que era um cargo baixo, que ele recebeu um salário baixo. E eu já fiquei na minha cabeça, mas se o salário dele é tão baixo assim, da onde que ele tira esse dinheiro pra bancar tanta coisa de luxo, sabe? Mas ok, não falei nada, só fiquei escutando, depois eles voltaram, a gente almoçou e tal. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Até que em um momento onde eu tive a oportunidade de pegar o celular do meu namorado, entrei no aplicativo do banco, que eu sabia que era por onde ele recebia o salário dele, e fui olhar o extrato, porque o meu namorado ele usa dois bancos. Um onde ele recebe o salário dele e o outro onde ele realmente movimenta ali questão de cartão e tudo. E aí eu fui olhar, né? Eu peguei, abri o aplicativo, eu sabia a senha. Quando eu fui olhar o extrato para ver o salário dele, realmente era um valor que não justificava tantos gastos, assim, com o que ele tinha, né, na vida dele, comigo. Eu fiquei achando meio estranho e tudo, mas aí eu fui abrir o outro aplicativo de banco que eu sabia que ele usava e fui olhar, gente. Eu queria saber, porque depois que a mãe dele falou, eu comecei, a primeira coisa que passou na minha cabeça era que ele estava metido com coisa errada. E eu não queria estar envolvido com uma pessoa que estava metida assim, com coisas erradas, com dinheiro sujo, né? E aí eu fui olhar, porque eu fui atrás, abri o outro aplicativo do banco e fui olhar o extrato. E nisso tinha inúmeras transferências, Pixes, na verdade, que ele recebia de uma pessoa, de uma mulher, era o nome de uma mulher. E era assim, valores altos, e ele só recebia Pix dessa mulher. Gente, na hora eu comecei a pensar, pronto, ele tá ficando com alguma mulher mais velha, alguma mulher que tem dinheiro, e ela tá bancando ele. Passou isso pela minha cabeça, né? E nisso eu fui abrir o WhatsApp dele e pesquisei pelo nome dela para ver se eu encontrava. E eu encontrei. Só que o que eu encontrei era um grupo de WhatsApp que estava naquela parte, inclusive, de arquivados, formado pelo meu namorado, essa mulher e o marido dessa mulher. Passando o olho rápido nas conversas, eu consegui entender que eles eram um casal, essa mulher e o marido dela, e o meu namorado era a terceira pessoa. E ele recebia dinheiro para, né, ter momentos de intimidade com esse casal. Só que pelo que eu vi, era tudo muito profissional. Eles não tinham um relacionamento assim de fato e tal. Eles só conversavam só para marcar de se encontrar os três, fazer o que tinha que fazer e pronto, não falavam mais nada. E gente, na hora que eu vi, eu fiquei, sabe, tipo, sem saber o que fazer. Eu ficava na minha cabeça, toda hora eu falava: eu vou falar, eu vou falar, eu vou questionar, vou perguntar. Mas eu nunca falava, eu nunca questionava, nunca absolutamente nada. Hoje em dia nós ainda estamos juntos. Não vou mentir pra vocês que eu acho que o principal motivo pelo fato de eu não ter falado nada até agora é por conta da vida que ele me dá, por conta das coisas que ele me dá. Eu sempre fui uma pessoa que eu quis muito da vida. Eu vim de uma família que nunca podia ter nada, era tudo muito contadinho. Então eu sempre sonhei muito em ter coisas boas, em ter uma condição boa. E a partir do momento que ele começou a me dar essa condição e eu vi de onde vinha esse dinheiro, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi perder tudo isso. Eu sei que algumas pessoas vão olhar para isso e encarar como uma falta de caráter, como uma pessoa interesseira, sei lá. Mas foi uma coisa que acabou entrando na balança para mim. E assim, desde que eu descobri, a gente só mantém relações agora com preservativo. Antes, às vezes, eu acabava liberando, eu faço uso de anticoncepcional há muitos anos.
E eu sempre tô com os meus exames assim todos em dia e tudo. E às vezes acabava liberando a gente fazer, né, sem preservativos, mas hoje não, eu só faço com preservativo, porque se ele for pegar alguma doença que ele pegue sozinho, que não passe pra mim. Eu fiz exames recentemente pra ver, inclusive, se eu tinha alguma coisa, mas eu não tenho nada. E desde então, a gente só tá fazendo com preservativos. Eu nunca mais liberei sem. Mas assim, não sei o que algumas pessoas vão pensar com relação a isso, mas eu não vou mentir. O fato dele me dar muita coisa, dele me proporcionar uma vida boa, pesou muito na hora de falar pra ele que eu sabia daquela situação.